tenho uma pergunta pra te fazer. Você já sentiu inferior a um amigo quando você entrou em campo e ele entrou também, você olhou ele e falou, nossa, ele joga muito, eu não vou conseguir passar? Ele é demais, você sente aquele medo, você se sente inferior a ele, você acha que ele é melhor que você? Você já sentiu essa coisa? E não sabe como resolver isso e continua olhando pra pessoa, né? Como se a pessoa fosse Deus e você fosse super inferior. Se você olhar pra Deus com inferioridade, tá tudo certo. Agora você olhar pro outro que foi criado do mesmo jeito que você, de baixo pra cima, você tá olhando muito errado. Então, se você já pegou essa jogada, se você já quer aprender como destravar isso, fica aqui nesse vídeo que vai ser sensacional. Você vai destravar mesmo. Mas, antes da gente falar sobre esse assunto, quero te falar, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do jogo da Atletas da Vida. E nessa aula aqui, na fase 5, eu quero te falar sobre autoimagem. Mas, pra você que não tá entendendo nada, a gente tá acontecendo o maior jogo da Atletas da Vida, o jogo da Atletas da Vida. E nesse jogo, a gente tem várias fases que as pessoas estão desbloqueando toda segunda, quarta e sexta. Elas têm um desafio lá no meu Instagram, então se você não tá entendendo, corre lá no Instagram, tem as fases lá que você pode destravar, que você pode desbloquear e trocar isso em moedas do Atletas da Vida, e essas moedas vai ser trocada em recompensas, pode ser, quem sabe, uma mentoria em grupo comigo, para você destravar mais ainda vários bloqueios que você tem aí no futebol. Você sabe que na aula passada a gente falou sobre conhecimento, sobre a importância de você, olhar pro treinamento e imaginar um hambúrguer. Se você não sabe o que é isso, mano, volta lá, porque eu vou falar, o que tem a ver hambúrguer com treino? É totalmente diferente, não tem que comer hambúrguer. E não é sobre isso, é sobre um conhecimento muito mais longo, muito mais assim, que vai te bloquear. Você vai falar, meu Deus do céu, olé! É basicamente isso. Mas vamos para a aula de hoje, sem blá blá blá, vamos continuar aqui. Eu vou te falar hoje sobre autoimagem, né? Na jogada cabe o A, que significa autoimagem. Mas antes da gente dar play na aula, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tá vendo isso no Instagram, marca o seu pai, marca a sua mãe aqui, marca um amigo diferente. Coloca isso aqui nos seus stories pra me ajudar, entendeu? E se você tá vendo isso no Instagram e o vídeo não tá completo, cara, vem aqui pro YouTube e assiste o vídeo completão, tá bom? E aqui no YouTube você já sabe, mano, se inscreve no canal, curte, né, dá aquela engajada, compartilha o link, ajuda a gente a crescer pra ter mais conteúdo legal aqui pra você, tá bom? Então vamos lá, sem mimimi, começando hoje, falar sobre, de fato, sobre a famosa autoimagem. Mas antes de falar da autoimagem, deixa eu voltar aqui e eu quero te trazer esse conhecimento. Você já sentiu que o seu colega era melhor que você no futebol? Quando eu jogava no Vasco, vamos lá, quando eu jogava no Fluminense, eu não me sentia tanto inferior às meninas do Fluminense, eu me sentia no mesmo nível. Eu era bem pequenininha e eu jogava com as meninas grandona. Eu me sentia forte ali, eu me sentia no mesmo nível, sabe? Eu me sentia que eu tinha capacidade. Só que quando o Fluminense acabou e eu fui pro Vasco, e quando eu cheguei no Vasco eu vi tanta menina que jogava, que parecia jogar mais do que eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir ser titular aqui. Esse era o pensamento que aparecia na minha mente, o pensamento mais errado. E eu falei assim, cara, não tem como. E eu cheguei no Vasco, gente, eu vou te contar essa história que você vai ficar assim, caramba. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu fiz a peneira, eu fiz uma semana. E no último dia o treinador falou assim, olha como que a vida é louca, tá? Presta atenção no final dessa história. O treinador falou assim, olha, Ana, você é boa tecnicamente, dá pra ver que você tem qualidade, mas a gente precisa, preparar você fisicamente, corporalmente, pra estar dentro do time, da Sub-15. Então você vai ficar, o final desse ano aqui, eu acho que era outubro, até dezembro, treinando na escolinha, e depois da escolinha você vem pro time mesmo, pro Sub-15 do Vasco.
E eu fui pra escolinha, não fiquei nem uma semana, porque ele me levou pra um outro time que era acima da escolinha, abaixo do time, eram pessoas que iam treinar com esse treinador mesmo, só pra adaptar pequenos detalhes pra depois ir pro time. E aí, beleza, continuei treinando com ele e tudo mais. Conclusão da história, gente, no Vasco foi um processo muito difícil pra mim. Eu tive uma queda muito grande. Eu me sentia muito inferior a todas as meninas. Eu olhava pra mim como se eu fosse péssima jogadora. Eu simplesmente acabei com a minha mentalidade lá. Eu simplesmente achava que todo mundo era melhor que eu não conseguia fazer nada. E eu desisti do Vasco. Falei assim, cara, eu não vou mais jogar futebol no Vasco. Saí do Vasco. E eu fiquei muito tempo sem jogar e tudo mais. E aí depois, quando eu decidi voltar a jogar futebol, eu entrei num centro de treinamento, que é até a W2G, se vocês não conhecem aqui no Rio, eu super indico, tá? Eu comecei a treinar e eu treinava com meninos. Meninos que estavam em clubes, meninos que estavam na base do Flamengo, do Vasco, ex-jogadores. Então eu precisava treinar muito pra estar no nível deles. Só que eu tinha outra mentalidade. A mentalidade que eu tinha no Vasco era de uma autoimagem péssima. Eu me achava a pior jogadora do mundo, eu achava que eu não tinha capacidade para ser atleta de futebol. Eu simplesmente não gostava de jeito nenhum de quem eu era como atleta. E quando eu cheguei na W2G, eu já tinha passado por tanta coisa e eu tava começando a estudar sobre autoimagem, sobre bloqueios, como se olhar diferente, como destravar, como ter mais autoconfiança, tudo isso. E eu percebi que mesmo que aqueles meninos fossem mais rápido que eu, porque o futebol masculino tem que ser mais rápido que o feminino, eu falei, cara, eu vou estar no mesmo nível. E eu vou sair daqui com os meninos me escolhendo como primeira, quando a gente tiver joguinho. E dito e feito, quando foi assim, no final do período antes de eu ir para os Estados Unidos, eu simplesmente era mais a escolhida, os meninos me colocavam no time e tudo mais. Por quê? Porque eu simplesmente, tinha outra mentalidade. Eu olhava pra eles como eu tô no mesmo nível que vocês. Eu só preciso treinar e não posso deixar de treinar. E eu sempre treinando. E treinando minha mente também, gente. Treinando o que eu posso. Refazendo a minha autoimagem. Eu sempre refiz a minha autoimagem depois disso. E aí o mais louco foi o seguinte, eu fui pro Botafogo antes de ir pros Estados Unidos, e o meu professor lá, que era do Vasco, e que ele tinha me colocado na escolinha, depois ele tinha me passado para aquele outro time, ele tava como professor do Botafogo. E aí tinham meninas que realmente jogaram comigo no Vasco, que tinham ido pro Botafogo também, que eu tava tendo a oportunidade de jogar novamente com elas. E eu no Vasco era banco para aquelas meninas. E quando eu cheguei no Botafogo, o professor decidiu me colocar no lugar dessas meninas. E eu falei, cara, que louco! Há não sei quanto tempo atrás eu era banco. E agora eu tô como titular. É muito louco. Gente, uma pausa aqui que tá passando um carro de som, tá? Voltei. Antes de eu continuar essa história, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, marca um amigo se você tá vendo pelo Instagram. Já compartilha esse vídeo com sua mãe, com seu pai, coloca nos stories, salva pra não esquecer e assistir novamente. Porque essa história, mano, ela tá magnífica e ela mostra muito que se eu passei por isso, se você passa por isso, você também pode resolver esse problema, tá? Então continua aí. Como eu tinha falado pra vocês, quando eu cheguei no Botafogo, de fato, e eu vi que as meninas pra quem eu era banco, hoje eu tava como titular e elas estavam sendo banco pra mim, aquilo ali mudou completamente. E eu falei, cara, aonde foi o ponto X dessa história toda? Foi quando eu decidi investir totalmente na minha mente, gente. Quando eu entendi que a autoimagem tá muito naquilo como você se vê. Eu olhava para as pessoas de baixo para cima e eu esqueci que elas podem estar hoje um pouco melhor que eu, mas eu posso chegar lá com o quê? Fazendo o quê? Como eu posso ser diferente? Eu preciso treinar mais, talvez eu precise treinar 2 vezes. Enquanto elas estão treinando uma vez, eu vou treinar 2, 3 vezes. Por quê? Porque é com 2, 3 vezes que eu vou começar a crescer. Eu vou duplicar a meta para passar. Eu vou entender que hoje eu posso estar num rendimento abaixo, mas se eu quiser chegar lá em cima, eu preciso treinar. Eu preciso treinar minha mente, eu preciso acreditar, eu preciso ir num espelho, olhar pra mim e falar, cara, você pode. Acordar todo dia e falar assim, você consegue, Ana Caroline, você consegue, pra você que tá aí do outro lado. É levantar da cama e quando tá com preguiça e falar, cara,
É dia de me vencer. Não é vencer fulano. Eu só te falei que na época eu era banco delas e hoje, antes no Botafogo eu não tava sendo banco, porque foi uma coisa da vida. A vida dá voltas. Então quando você tem uma constância, quando você quer fazer aquilo acontecer, quando você decide que a tua autoimagem hoje pode estar bloqueada muito pela forma como tu vê sua mãe, por coisa que teu treinador falou, isso bloqueou a sua autoimagem, a forma de que você olha pra você. Se as pessoas te criticam muito no treino, você erra um passe, ou se as pessoas simplesmente fazem esse gesto. Cara, se a pessoa faz esse gesto com você, eu tenho certeza que ela te bloqueia. Eu tenho certeza que você vai sentir em casa e falar, cara, fazem isso comigo, eu tenho medo de perder a bola. Sabe qual é? Você olha, teu amigo tá com uma bola, teu amigo qualquer, esse cara ele se acha o top, essa menina se acha a top, ela não passa a bola pra você quando você tá sozinha. Ela prefere conduzir a bola, ela prefere dar um chutão, ela prefere fazer qualquer coisa, mas ela não passa a bola pra você. E aí você sente uma insegurança. Você sente a insegurança, ela te transmite insegurança. Por que ela te transmite insegurança? Porque ela fala, não, eu prefiro chutar a bola lá pra baixo do que passar a bola pra você. E eu já passei muito por isso, de sentir essa energia do outro. E eu falei assim, cara, não dá mais pra viver isso. Eu preciso, antes do outro olhar pra mim, eu preciso olhar pra mim e falar, cara, manda a bola, eu consigo. Eu tenho capacidade. Assumir a responsabilidade. Se errar, errou. Futebol tá aí, erra todo mundo. Os jogadores não erraram na Copa do Mundo? Os pênaltis, a gente perdeu a Copa do Mundo? Então você que tá construindo hoje tua trajetória, tu não pode errar. Não vai para esse lado, vai pro lado do aprendizado, é aprender. E é isso que eu quero falar pra você. Então assim, na autoimagem, gente, é muita forma como você se vê. Se você tá se vendo da forma que não deve ser, da forma de que você não é uma campeã, de que você não é uma vencedora, se você não tá olhando dessa forma, você vai ter inferioridade. Você vai olhar que as pessoas são melhor que você. E não é porque elas são melhor que você, é porque você tem olhado da forma errada. Tudo tá na forma como que você vê. E isso aqui, cara, é uma coisa que poucas pessoas tiveram conversa comigo. Eu aprendi no meu dia a dia, eu aprendi, sabe, errando. Eu aprendi perdendo a oportunidade. E eu não quero que você perca essa oportunidade. Se você se sente inferior, se você olha os meus vídeos e fala, cara, a Ana joga muito, eu não jogo um terço. Cara, não. Você tem que fazer a pergunta, como eu posso me igualar ou ser melhor que a Ana? E a pergunta não é ser melhor que a Ana, é ser melhor que você cada dia. Lembra que eu falo que é 10% cada dia? É 10% melhor sobre você mesmo. Porque, cara, quando você tá na cama, tá uma chuva, você não quer levantar pra treinar. E ali, a guerra não é contra o teu adversário, a guerra é contra você mesmo. Então, cara, a autoimagem tá muito referente a como você construiu isso. Sobre o que as pessoas falam de você, sobre quem você desenhou, quem é você. Então, se tá tudo errado, vem pro Instagram que vai ter um desafio pra você desbloquear a sua autoimagem. E começar a construir a imagem de campeã que você quer olhar todos os dias. É se posicionar como campeã. É ter um comportamento de campeã. É ter um pensamento de campeã. E quando você tem essa imagem de campeã, tudo que as pessoas falem sobre você, ou até mesmo que você pense sobre você em alguns momentos, vai ser quebrado. Porque você não vai acreditar mais, você está construindo todo dia algo forte, uma imagem forte sobre você. E eu vou te falar, para qualquer coisa da sua vida, se você tiver uma imagem forte, você vai longe. Nada vai te abater, nada vai te destruir, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você já encontrou a tua essência, você encontrou a tua identidade. Isso é o que é o mais importante. Então, se você pegou toda essa jogada, se você quer entender como você desbloquear a autoimagem, você vai ter que ir lá no Instagram. Vai ter um vídeo hoje, talvez, 6 horas da tarde vai sair um vídeo. Como desbloquear a sua autoimagem. E eu quero te falar o seguinte, não tem como, cara, desbloqueia isso. Senão vai continuar travado, vai continuar numa prisão. Seu futebol vai estar pra sempre numa prisão. E é hora de jogar o maior jogo da sua vida. Cai pra dentro, se joga nisso. Lembra, tamo junto. Mas você precisa fazer esse simples.
E é por você, não é por mim, é por você, tá bom? Gente, seguinte, na próxima aula a gente vai falar sobre o B, que se chama bio, né? Biografia do Instagram. Como ter uma biografia, uma bio legal que atrai as pessoas, que chama as pessoas pro seu Instagram. Tá ligada nesse vídeo? Então, sexta-feira, 9 horas da manhã, aqui no YouTube, tá? Lá no Instagram também vai ser postado também. Então, cai pra dentro, assiste essa aula, mano. Melhora a sua bio e vamos junto, tá bom? E ó, lembra de uma coisa. Não deixa de fazer o desafio de hoje. Desbloqueia a fase de hoje. Faz o exercício que a Ana vai postar lá por volta das 6 horas da tarde no meu Instagram. Desbloqueia, vai demorar 5 minutos do teu dia. Tu vai desbloquear e tu vai falar pra mim, cara, eu quero que você me mande mensagem, seja no Instagram, seja no YouTube. Fala, cara, mudou a minha vida desbloquear isso. Faz isso. Eu já fiz esse exercício várias vezes e eu te falo uma coisa. Quando você fizer ele hoje, você vai entender que vai mudar completamente a tua forma de você se ver. E o teu futebol vai daqui pra lá, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e se prepara que sexta-feira a gente vai falar sobre biografia aí no Instagram, tá bom? Tá preparado? Um grande beijo, vai desbloquear essa autoimagem pra ontem, tá bom? Tamo junto!